O terceiro filme de Enola Holmes finalmente chegou na Netflix. Um filme que foi listado como uma adaptação do livro O Caso do Buquê Bizarro, de Nancy Springer. Mas agora uma trama diferente, né? A Enola tá pra casar com o Lord Tewksbury quando seu irmão Sherlock é sequestrado. E agora ela tem que resolver esse mistério, né? Gente, faz mais de uma semana que eu vi esse filme e eu tô louca pra comentar aqui, então finalmente eu estou fazendo esse vídeo e eu tô bem empolgada com ele. Será que Enola Holmes 3 é melhor do que os seus dois filmes anteriores? Será que vai ter mais filmes de Enola Holmes, né? Afinal de contas? Isso você descobre no vídeo de hoje, tudo sem spoilers, tá, gente? Então não se preocupe caso você não tenha assistido ainda a esse terceiro filme. Esse vídeo aqui está livre de spoilers, eu não vou estragar a sua experiência, combinado? Will you take I, Ernest Augustus of the House of Tewksbury, to be your husband? Yes. He has a first name. I was surprised too. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês uma crítica completa e sem spoilers de Enola Holmes 3, o terceiro filme dessa franquia que super deu certo aí da Netflix, né? Que tem no papel principal a Millie Bobby Brown, nossa eterna Eleven de Stranger Things. Se você já curtiu a temática, eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá? E te convido também a conhecer a lojinha do Plantão Geek, onde você tem camisetas como essa daqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Aí, ó. Camisetas como essa do Plantão Geek, você tem também camisetas de franquias como Jogos Vorazes, Percy Jackson, Harry Potter. O link pra você dar uma olhada ali na loja Uma Penca, que é essa loja aí do Plantão Geek, vai estar aí na descrição, tá? É só você descer um pouquinho que você acha o link. Mas bora lá, né? Vamos falar aqui sobre Enola Holmes 3. Apesar da gente ter aqui uma temática romântica, né, que envolve o casamento da Enola e do Lord Tewksbury, a gente também tem uma crítica que, honestamente, eu não esperava que o filme tivesse, tá? Isso porque ele fala um pouco sobre a questão do colonialismo da Inglaterra. Pra quem não sabe, Enola Holmes se passa ali no final do século XIX e retrata um período da história justamente que a Inglaterra estava ali tendo um domínio muito grande em vários outros continentes ou países. Um deles sendo a ilha de Malta, que é justamente onde acontece ali o casamento da Enola e do Lord Tewksbury. Então eu me surpreendi de ver um filme britânico criticar a própria Inglaterra, sabe? Era um negócio que realmente eu não esperava. A gente tem uma questão aqui que a Enola, ela vê bem de pertinho o quanto os britânicos consideram os maltaneses, né, que é o pessoal ali da ilha de Malta, inferiores. Então é um negócio assim que tem uma distinção muito nítida, socialmente falando, entre alguém que é um britânico e uma pessoa que é da ilha de Malta. Tipo assim, o pessoal de Malta recebe a culpa de várias coisas que a Inglaterra faz, sem falar que tem muitos comentários xenofóbicos que são direcionados a eles durante esse filme. Ou seja, deixa bem presente essa cultura do colonialismo mesmo, de Malta ser uma colônia do Reino Unido. Numa época que a gente tá passando hoje em dia, né, que temos países invadindo outros países, você fazer uma crítica a colonialismo num filme, pô, isso é muito legal, sabe? Isso é um negócio que realmente é bem marcante. E vocês sabem que eu sempre gosto de ver qual que é a mensagem através ali de um filme, através de uma série, o que essa produção tem a dizer pra mim. Eu gosto de prestar atenção nesse tipo de coisa. Então, considerando o nosso período atual, né, na história, o que tá acontecendo no mundo e o que eu me deparei nesse filme de Enola Holmes 3, eu achei isso um ponto extremamente positivo, tá, pro filme. Ele mostra bastante quais que são as consequências de uma invasão forçada, né, de um país que é invadido por outro e que tem a sua cultura ali afetada de certa forma, né, como é que fica essa questão de você tentar manter a cultura de um país que foi invadido muitas vezes. Inclusive, é dessa forma que Malta é apresentada no filme, tá? Um país que foi invadido muitas vezes. Essa é a descrição que eles dão no começo do filme. A cultura maltesa, ela é muito exibida aqui no filme, né? A gente tem planos fotográficos belíssimos, tem festivais ali de Malta que são representados e também tem a Inglaterra tentando apagar tudo isso. É bem forte você mostrar takes com eles celebrando a própria cultura depois de uma introdução que diz que Malta é um país que foi muito invadido, né? Você fazer uma sequência como essa, mostrar a cultura e ter essa descrição ali de contraponto, pra mim alimenta uma ideia de resiliência, de resistência. Um tema que a própria Enola, né, a personagem, abraça muito, porque ela é uma mulher do século XIX, gente. É alguém que tá tentando construir uma carreira. Se você viu o meu vídeo anterior sobre Enola Holmes, né, e o que esperar desse filme, você não vai se surpreender com o fato de que uma das temáticas desse filme é justamente a Enola ponderar se ela vai casar ou não com o Lord Tewksbury, porque isso, pra uma mulher nessa época, né,
né, representa que ela teria que abandonar o próprio nome, se ela estivesse estudando teria que parar, se ela estivesse trabalhando teria que parar também. Então é meio que um abandono da própria individualidade. O casamento representava isso naquela época. Mas a questão do filme é justamente você falar sobre a importância de você saber escolher um parceiro. Você saber escolher alguém que não te anule, né? Uma pessoa que não quer que você mude. E o Lord Tewksbury, ele carrega um drama pessoal muito interessante envolvendo o pai dele. Ele é um cara que tá no parlamento, sabe? É bem progressista. Tem até uma cena que mostra ele fazendo uma trancinha no cabelo da Enola, que eu ri demais, cara. Porque eu pensei, nossa, realmente o Tewksbury é um cara diferenciado, né? Ele sabe fazer uma trancinha no cabelo da Enola. Essa cena é muito fofa, tá? Quando vocês forem assistir ali, vocês vão entender. Mas eu dei risada, tá? Porque a trança ficou impecável. Ficou melhor que qualquer trança que eu tento fazer ali no meu cabelo. Mas numa questão, assim, de cinematografia, né? É bem bacana, porque enfatiza essa parceria entre o Tewksbury e a Enola. Como um está disposto a se adaptar pelo outro, né? Pra tentar fazer isso funcionar. E é claro, a conclusão que o casal chega no filme, né? Vocês vão assistir lá e tudo mais, eu não vou dar spoilers, mas eu diria que ela é bem coerente e satisfatória, tá? Sem falar que o Louis Partridge e a Millie Bobby Brown, que são os intérpretes aqui dos personagens, eles têm uma química muito boa, cara. É um negócio assim que fica parecendo aqueles casais meio fanfiqueiros, sabe? Quando você tá lendo um livro que tem muita coisa de romance, e aí você fica balançando os pezinhos assim, animada. É essa a sensação que fica quando você assiste Enola Holmes 3. Cara, tem uma cena que acontece no filme que eu fiquei toda felizinha. É uma cena que envolve ali um banho no mar, tá? Eu só tô comentando isso porque está no trailer, mas a sequência que vem antes deles pular na água ali, cara, eu assisti umas 2, 3 vezes, porque eu achei muito bonitinho a forma que eles filmaram. Então, com certeza, um dos pontos altos desse filme é a questão romântica. E a questão romântica só funcionou por conta da química do casal, né? Então, mérito para os atores aqui. Um acréscimo da trama que eu gostei bastante foi o fato de você utilizar mais o Dr. Watson, né? Que é esse personagem tão icônico, presente ali na franquia literária de Sherlock Holmes. E essa é a primeira vez que a gente vê o personagem de fato, né? De maneira oficial. Porque ele foi introduzido numa cena pós-créditos lá do segundo filme. Então agora, de fato, ele tá participando da trama. E é bem legal o tempo de tela que dão pra ele, tá? Ele tem a sua importância ali. Só que agora, gente, vamos lá. Vamos falar qual que foi o principal problema desse filme. Porque até agora eu só falei coisas positivas, né? Eu só falei coisas legais. Só que o filme tem, sim, um problema que eu considerei bastante sério, tá? No começo, o filme, ele é bem agitado, o que eu entendo por conta da maneira que ele começa, né? Ele começa ali com o sequestro e toda aquela coisa. Só que um dos problemas foi deixar essa questão do ritmo acelerado presente no filme inteiro. Até mesmo nas explicações e nas revelações da trama. O filme se preocupa muito em explicar coisas, ao invés de revelar elas pra audiência. E, gente, você fazer isso num filme que é detetivesco, um filme que tem ali uma construção de fatos e apresenta argumentos pra ir explicando pra audiência e revelando pra ela os trâmites ali do caso, pô, você tem que revelar coisas e não explicar elas com pressa. Que foi, infelizmente, o que Enola Holmes fez aqui nesse terceiro filme. Gente, tem uma cena onde literalmente o problema inteiro do filme é explicado em 48 segundos. Vocês viram que eu olhei pra cá, né, pra falar da minutagem? É porque, de fato, eu anotei. Foram 48 segundos pra você explicar tudo o que aconteceu. Tipo, qual que é o maior plot twist do negócio. 48 segundos pra você explicar. A problemática dela é toda mastigada, né? Então você tem ali cenas onde dois personagens absorvem tudo no lugar da audiência e explicam pra ela coisas mastigadinhas. E, pô, você fazer isso num filme de detetive, cara, é muito tiro no pé. Se você é uma pessoa acostumada, né, que você já assistiu filmes ou leu livros de Agatha Christie, ou então do próprio Sherlock Holmes, você sabe que esse tipo de coisa não pode acontecer. Por que que isso não pode acontecer? Porque o impacto da revelação é reduzido, ou seja, a potência da trama é diminuída. Você deixar um personagem explicando num monólogo tudo o que aconteceu, quais os planos dele, esse tipo de coisa, não é algo atraente. O atraente é pra pessoa ir descobrindo junto com o detetive. E apesar de Enola Holmes ter aqueles efeitos legais na montagem, né, principalmente quando ela vai explicar alguma coisa, que tá presente ali, né, no primeiro filme, no segundo filme, pô, eu acho muito legal a forma que eles explicam tudo. E apesar também da Millie Bobby Brown, ela ter um timing cômico muito bom, uma presença muito marcante, essa questão de explicação sobre revelações não é algo que o filme deveria ter.
não é suficiente para um filme de detetive. Principalmente porque esse filme, ele volta ali com a presença da personagem Moriarty, né, que é uma personagem ali que foi adaptada de uma maneira diferente. Essa personagem é presente na franquia de Sherlock Holmes, ou seja, se torna ali uma vilã icônica, certo? Você tem que dar determinado tempo de tela pra ela. Você tratar um personagem como esse com pressa, um negócio assim que não, vamos explicar tudo, explica aí como é que funciona, papapá. Pô, isso diminui muito o impacto do vilão, diminui a introdução dele, diminui o desenvolvimento dele na trama e impacta também diretamente a Enola, o Sherlock, o Lord Tewkesbury e todos os outros que tem a ver ali com a trama. Inclusive, dependendo da cena e como a explicação é feita, a cena toda pode se tornar caricata, o que acontece algumas vezes nesse filme também. A gente tem um drama geral nesse filme que envolve a Enola e o Tewkesbury, que é muito bacana, sabe? Também tem uma participação muito boa da Edora, que é a mãe da Enola, que funciona muito bem. Então a parte dramática, que envolve sentimentos, narrativa psicológica, ela é maravilhosa, sabe? Inclusive, agradeço por termos mais cenas envolvendo Helena Bonham Carter, tá? Nunca é demais ver a Helena aqui, em qualquer filme que seja, principalmente Enola. Então eu diria que esse filme, inclusive, é o que mais utiliza da Helena Bonham Carter, tá? Graças a Deus, porque foi muito bem utilizado. Mas quando você não sabe usar esse drama em forma de revelação, isso acaba enfraquecendo a história, como eu falei. Outro problema que eu gostaria de acentuar aqui é que o diretor Philip Barantini, ele não foi utilizado com o seu máximo potencial, sabe? Porque esse diretor, ele é conhecido por sequências longas, por sequências sem corte, plano contínuo, toda aquela coisa que faz você não querer piscar. E nesse filme, a gente tem bastante de uma técnica que é chamada de fast cutting, ou seja, cortes muito rápidos. O risco de você aplicar essa técnica é que você pode enfrentar erros de continuidade. E, gente, infelizmente, Enola Holmes 3 tem muitos erros de continuidade. Inclusive, tem um que acontece no meio de uma briga, assim, que eu voltei 2 vezes pra ver, porque eu achei que eu tava ficando louca, sabe? É que eu não posso dar detalhes da cena aqui, mas qualquer pessoa vai poder notar esse erro de continuidade específico que eu estou falando aqui agora. E, cara, pra um diretor como o Philip Barantini cometer um tipo de ação dessa, é porque aconteceu alguma coisa, sabe? Então eu achei curioso, eu achei, assim, meio triste que o potencial dele não foi utilizado nesse filme da maneira que deveria. O foco da fotografia mesmo foi em planos abertos, foi pra mostrar que a galera foi filmar mesmo em Malta, mostrar aquela beleza, aquele espetáculo de cenário, né? Então, assim, em questão que é pra mostrar planos abertos, show de bola. Agora, quando precisava levar a galera pra dentro de um set fechado, aí a gente encontra mais erros. E o último ponto que eu gostaria de levantar aqui pra vocês é que, diferente dos 2 últimos filmes de Enola Holmes, onde pelo menos eles pegavam o evento principal do livro e mudava tudo que tinha a ver com ele, esse terceiro filme, gente, ele não pega nada do livro no qual ele diz que se baseia. Pra mim, isso não é uma adaptação, tá, gente? É um filme original, e isso depende de você se é uma crítica ou um elogio, tá? Mas assim, se você pega um filme e você vende como uma adaptação de uma franquia de livros, pô, você devia pelo menos continuar com o raciocínio de pegar o evento principal do livro, aí o resto você muda, não tem problema. Mas, cara, esse filme aqui, ele não pega nada, absolutamente nada do livro mesmo. Apesar de envolver um sequestro, né? No filme é o sequestro do Sherlock, no livro é o sequestro do Watson, mas assim, motivação, desenvolvimento e conclusão desse sequestro são totalmente diferentes. Ou seja, não é pelo mesmo motivo, sabe? Não é pela mesma mensagem, não tem absolutamente nada parecido com o sequestro que acontece ali do Watson. E novamente, gente, eu vou deixar isso claro aqui, esse é o único filme de Enola Holmes que fez isso. E infelizmente pesou como algo negativo pra mim, porque eles venderam como uma adaptação, e não um filme original, né? Então eu achei um pouco desleal nesse sentido. O terceiro filme aposta totalmente na originalidade da trama. Em relação à franquia em si, né, esse filme, ele pode ser o último, tá? Porque a maneira que ele acabou, a maneira que ele teve ali o seu desfecho, tem tudo pra ser um último filme, tá, gente? Realmente, assim, se eles quiserem acabar, eles acabam. Só que ao mesmo tempo, a gente tá falando de Hollywood, né? A gente tá falando de sequências que às vezes acontecem sem necessidade. Então, assim, se o dinheiro apertar, dá pra eles fazerem mais Enola Holmes, sem problema nenhum. Mas se eu fosse eles, se fosse eu a responsável, eu terminava nesse terceiro filme, tá? Porque eu achei muito redondinho pra querer continuar a partir dele, sabe? De qualquer maneira, Enola Holmes é um filme que é divertido, tá? Ele entretém, é um filme gostosinho pra você fazer uma pipoca aí na sua casa, assistir. Você vai dar umas risadas, vai gostar do romance, e é isso que importa, sabe? É um
negócio que eu acho que pra público geral, ele é bom o suficiente. Mas em questões técnicas, eu sinto dizer, galera, eu acho que esse é o pior dos 3 Enola Holmes, justamente porque teve esse problema da revelação aí, que não teve lugar na história, sabe? Explicaram muito em vez de revelar, toda aquela questão que eu já falei aqui no vídeo, pra mim pesou demais, sabe? E é por esse motivo que esse filme pra mim é uma nota 3 estrelas de 5. Porque ele continua sendo divertido, ele continua ali entretendo o suficiente, mas eu não pude deixar de ignorar algumas coisas que me incomodaram, né? Mas agora eu quero saber de você, o que que você achou desse filme de Enola Holmes? Qual que é o seu ranking ali? Qual que foi o melhor filme de Enola Holmes pra você? Comenta tudo aí embaixo que eu vou querer saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!